Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, nessa sexta-feira temos a felicidade de fazer memória de um grande homem. Um homem que se destacou pela sua fidelidade a Deus. São Pio X. Nós o lembramos de modo particular pelo catecismo, aquele catecismo de perguntas e respostas que muitos de nós conhecemos quando fizemos a primeira comunhão. E São Pio X, ele fez muitas outras coisas. De modo particular, ele teve a coragem para poder defender a igreja diante de muitas situações difíceis que naquele momento ele teve que suportar e enfrentar com coragem. Quando nós olhamos para uma pessoa que deixa um exemplo tão grande como esse, nós nos perguntamos: como é que ele conseguiu? Onde encontrou forças para poder enfrentar tão grandes dificuldades? Na fé e na fidelidade a Deus. A primeira leitura que nós ouvimos hoje do livro de Ruth mostra de que maneira se constrói uma verdadeira amizade. Noemi e Ruth se tornaram amigas porque antes de serem amigas, elas tinham uma amizade muito grande para com Deus. Ruth certamente foi observando os costumes da família que ela adotou como sua, porque ela era esposa de um dos filhos de Noemi. Mas ela foi presenciando a maneira como eles viviam, como eles falavam de Deus e como falavam com Deus. E pouco a pouco ela foi se deixando conquistar por aquele estilo de vida diferente, muito diferente da cultura que ela tinha crescido, mas muito importante para que ela encontrasse a felicidade futura. Então, ela abraçou a fé no único e verdadeiro Deus. E a sua amizade com a sogra, com Noemi, só fez aumentar. Aumentou e fez com que elas se tornassem, mais do que nora e sogra, duas irmãs, porque se reconheciam filhas do mesmo Deus. São essas coisas que nós devemos tomar como lição para a nossa vida. São importantíssimas, meus irmãos e minhas irmãs. Aquilo que as leituras hoje nos transmitem é um apelo para que nós tenhamos cada vez mais intimidade com Deus, conversarmos com Ele com confiança, acreditando que nós não estamos falando com um pedaço de parede
ou com um ser que faz parte da história da humanidade, mas que a gente não sente a presença dele. Não, de maneira alguma, porque nós sentimos a presença de Deus. Todas as vezes que nós entramos numa igreja para poder fazer um momento de oração, nós percebemos a presença de Deus. Tem algo diferente. Nós percebemos a presença de Deus nas pessoas boas. Toda pessoa boa que se esforça para viver o bem, traz consigo já essa força do bem e faz com que a gente perceba a presença de Deus. São Pio X teve essa preocupação de viver profundamente a sua fé. E quem se aproximava dele sentia a presença de Deus. E aí nós podemos enumerar tantas pessoas que nós conhecemos, gente muito humilde, gente casada, gente solteira, padres, freiras, casais, que nos transmitiram essa presença de Deus, essa coisa bonita que é a espiritualidade. Então, se eles foram capazes, nós também somos. Só depende do nosso esforço. Olha aqui de que maneira nosso Senhor Jesus Cristo nos instrui. Foram tentá-lo para ver se ele falava alguma coisa errada. Foram perguntar qual era o maior mandamento. E aí o Senhor respondeu de uma maneira que nos faz compreender que todos os mandamentos são importantes. Amar a Deus em primeiro lugar, fazer de Deus o centro da nossa existência, confiar em Deus, viver de acordo com o que Deus nos ensina, mas não só isso, também amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. O valor que nós temos que nos dar, nós temos que nos valorizar. Santo Antônio Maria Zacaria, fundador da nossa congregação dos Padres Barnabitas, Santo Antônio Maria Zacaria, ele fala claramente disso porque ele compreendeu a importância que tem o cuidar de si mesmo. E é um desafio, porque às vezes nós nos preocupamos mais com superficialidades, com coisas que não têm tanta necessidade, e nos despreocupamos do nosso interior, da nossa alma, da nossa espiritualidade. Cuidar de si nos dois aspectos, físico e espiritual. E crescer sempre e em coisas melhores, é o que diz Santo Antônio Maria Zacaria. Crescer sempre e em coisas melhores, cada dia, cada dia. Hoje, por uma feliz coincidência, nós celebramos também o aniversário da chegada da nossa congregação dos Padres Barnabitas no Brasil. No dia 21 de agosto de 1903, chegavam os primeiros Barnabitas no Brasil, aqui em Belém e em Recife. E nós agradecemos muito a Deus pela possibilidade que nos deu de servirmos há 112 anos, né? 112 anos de serviço aqui no Brasil. Quantas histórias, quantas coisas bonitas. Se a gente pensar o que os nossos padres fizeram na região do Guamá, aqui na Amazônia, quanta doação, missionários que vieram e que nunca mais voltaram para casa, gente que saía de barco, de canoa e percorria distâncias enormes para ir celebrar os sacramentos, para evangelizar, para levar esperança para um povo esquecido, que às vezes não tinha outra autoridade que os visitasse senão o sacerdote. Padres que se dedicaram totalmente, sem pedir nada em troca, nem o reconhecimento. Muitos deles ficaram no anonimato e a gente nem ouviu falar no nome deles. Mas o trabalho foi feito. E era o período mesmo de São Pio X, era naquela época de São Pio X, né? 1903. E nós tivemos esse privilégio grande também que o Senhor nos deu pelas mãos de Maria, de poder tomar conta desse santuário tão importante para a Amazônia e para o Brasil inteiro.
Nesses últimos tempos, nas peregrinações que nós fomos fazendo com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, no Baixo Amazonas, na Ilha do Marajó, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, hoje nós vamos para Parauapebas, e em todos esses lugares, como é aqui em Belém, como é uma das características do nosso povo paraense, que devoção, que amor, que gratidão a Nossa Senhora. Então tudo isso enche a nossa alma de alegria. E nós não devemos perder o foco. Por quê? Porque aquilo que Deus nos pede é que nós tenhamos um amor imenso por Ele e um amor imenso pelo próximo. Maltratar os outros, tratar os outros com indiferença, ficar pisando nos outros, isso aí não é o que o Evangelho nos ensina, não. O Evangelho nos ensina a termos um amor muito grande uns para com os outros. A sociedade da indiferença, essa sociedade da indiferença que nós encontramos hoje, ela não tem nada a ver com o ensinamento do Evangelho. Ela contrasta com a cruz de Cristo, porque Jesus, no alto da cruz, nosso Senhor Jesus Cristo não ficou indiferente aos sofrimentos da humanidade. Ele estava sofrendo mais do que todos, mas mesmo assim ele não ficou indiferente ao sofrimento da humanidade. Da mesma maneira, nós que somos discípulos dele, não devemos ficar indiferentes aos sofrimentos uns dos outros. Falo aos meus irmãos e irmãs que estão aqui no santuário, aqueles que nos acompanham pela Rede Vida de televisão espalhada pelo Brasil, pela web, quantas pessoas que nesse momento estão ouvindo, e eu faço esse apelo, não em meu nome, mas em nome daquilo que nós ouvimos no Evangelho. Não nos deixemos dominar pela indiferença. A indiferença é uma praga. A indiferença acaba com o ser humano. A indiferença destrói a coisa mais bonita que nós temos, que é a nossa alma. É por isso que Jesus disse que nós não devemos ter medo de quem pode matar o corpo, mas daquele que pode matar a alma. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tenhamos essa força de abrir bem os nossos ouvidos e ouvir as recomendações do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. A cultura do tô nem aí, que hoje tem dominado tantos lugares, ela não pode ser adotada por aqueles que se professam cristãos. Pelo contrário. Achei muito bonito, quero concluir essa reflexão com aquilo que Ruth fala para Noemi na primeira leitura. Eu acho que todos nós nos sensibilizamos na hora que escutamos, porque é muito bonito. E ela diz uma coisa maravilhosa: teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Muito jovem, poderia ter outros pensamentos, poderia reconstituir a sua vida casando com outra pessoa e formando uma outra família, mas Noemi tocou o coração de Ruth falando de Deus, ela abraçou a fé em Deus e por isso ela diz: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é um exemplo de como vencer a indiferença, deixando-nos conquistar pelos bons exemplos, pelas coisas bonitas que as pessoas conseguem marcar a vida da gente. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que a graça de Deus, pelas mãos da Virgem de Nazaré e de São Pio X, que nós celebramos hoje, nos dê a graça, a força da fidelidade para podermos pôr em prática o grande mandamento que o Senhor nos deu: amá-lo acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.